Olá pessoal, estamos aqui de volta para a nossa aula 2 de matemática, o estudo de funções. Antes de começar a aula, gostaria de chamar a atenção, sobre essa questão que nós estamos passando, o isolamento, as questões de higiene. Eu estou aqui sempre usando o meu álcool em gel e a máscara aqui quando eu preciso. Espero que vocês também estejam fazendo. Outra coisa, essa é a segunda aula do estudo de funções, então se vocês não assistiram a primeira, é ideal que vocês voltem, assistam a primeira, tirem suas dúvidas, façam as atividades e só aí venham para a segunda aula para dar sequência, certo? Nessa segunda aula a gente vai aprofundar um pouco as questões sobre funções, vamos ver algumas ideias que já foram vistas na aula 1 e outras nós vamos aprofundar, certo? Então vamos começar. Bom, como eu disse, nós temos aqui a aula 2, matemática do primeiro ano, nós vamos aí aprofundar o estudo das funções. Para começar a nossa aula, eu vou revisar alguns conceitos que foram vistos antes. Então, vamos lá. Nós vimos na aula anterior alguns exemplos de funções. Então, nós vimos que as funções elas aparecem em situações do cotidiano, e eu mostrei um exemplo sobre isso, que era sobre os pães que poderiam ser comprados numa padaria, e também pode aparecer em situações ligadas à própria até geometria, como foi o caso do exemplo que eu mostrei na aula passada, que falava sobre o perímetro de um triângulo, certo? Então, existem várias situações que abordam funções, e a ideia naquele momento era mostrar algumas delas. Bom, vimos também a definição matemática de uma função, toda aquela matemática que envolve dois conjuntos, o conjunto A, que seria o domínio, o conjunto B, o contradomínio, e a função, a relação que faz com que os elementos do conjunto A se relacionem com os elementos do conjunto B. Bom, aprendemos também a representar uma função, e ainda na aula anterior falamos um pouco sobre domínio, contradomínio e conjunto imagem de uma função. O objetivo dessa aula é aprofundar um pouco essas questões, é vocês entenderem melhor o que é o domínio, o que é o contradomínio e o conjunto imagem. Para a gente aprofundar, eu trouxe de volta o conceito que apareceu na aula anterior. Então, está aqui, é igualzinho da aula anterior, só para a gente revisar. Tem aí, dado dois conjuntos A e B, o conjunto dos valores que a variável x pertencente a A pode assumir é chamado de domínio da função. O conjunto dos valores que a variável y pertencente a B pode assumir é chamado de contradomínio da função. O conjunto de B, que de fato são relacionados aos elementos do domínio, é chamado de imagem da função. Para que isso fique mais claro, eu trouxe um exemplo numérico, um exemplo onde vocês vão perceber quem é o contradomínio, quem é o domínio e quem é o conjunto imagem. Então vamos ao exemplo. Tem aí, dados a seguinte função, f de x igual a x mais 1, os conjuntos A e B, A igual a 1, 2, 3, 4, 5, os elementos de A, e B os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e sua representação por diagrama, determina o domínio, o contradomínio e a imagem dessa função. Então, vamos lá. O domínio são os elementos que podemos substituir na variável x. Então, seriam os elementos do conjunto A. Então, tem aí D de f, domínio da função, é igual ao conjunto A, e os elementos do conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Já o contradomínio são os elementos que vão representar os possíveis valores da variável do f de x. Então, esses elementos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, igual ao conjunto B. Note que no conjunto B, alguns elementos não foram usados. Então, esses elementos que não foram usados não vão entrar na imagem. A definição da imagem são os elementos apenas que se relacionam com os elementos de A. Então, tem aí imagem da função 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, dando sequência e ainda falando sobre domínio, eu vou passar algumas informações para vocês. Então, ao definirmos uma função, é importante deixar claro qual é o seu domínio, qual é o seu contradomínio e como esses dois conjuntos se relacionam por uma lei de associação. Outra coisa, em algumas situações, uma função y igual a f de x é representada apenas por sua lei de
associação. Então, nessas situações não aparece quem é o domínio, quem é o contradomínio e muito menos quem é a imagem. Então, nessas situações temos que determinar o domínio e o contradomínio. Você mesmo é que vai ter que fazer isso. Para mostrar, eu trouxe alguns exemplos. Eu vou mostrar a vocês explicando como é que a gente pode encontrar o domínio de uma função, quando ele não aparecer. Bom, para determinar o domínio e o contradomínio, precisamos considerar o domínio de f é um subconjunto do conjunto dos reais. Então, nessas funções onde o domínio não aparece, o domínio dele vai ser um subconjunto dos reais. E o contradomínio de f é o conjunto dos reais, certo? Então, o contradomínio é R e o domínio é um subconjunto de R. Vamos aos exemplos. Então, o primeiro, determinar o domínio da função f de x igual a x ao quadrado mais 16. Aqui, fica fácil de perceber que é um domínio, porque para qualquer valor real que eu colocar na variável x, eu vou ter outro valor real para f de x. Então, nesse caso aí, temos como resposta f de x é um número real para todo x pertencente a R. Então, eu sempre vou encontrar um f de x para um x real. Então, minha conclusão é que o domínio é o próprio conjunto dos números reais, certo? Então, nesse tipo de função, é simples perceber que para qualquer valor do conjunto dos números reais, aquela minha função é válida. Eu vou ter valores de f de x. Mas isso não é verdade para outros tipos de função. Então, olha esse outro exemplo. Determinar o domínio da função f de x igual a 2x menos 1 sobre 3x mais 9. Então, eu não posso usar o mesmo raciocínio do outro exemplo, porque eu tenho um termo ali no denominador, 3x mais 9. E, dependendo do valor de x que eu escolher, aquele 3x mais 9 pode ser zero. E aí vocês sabem, né, que nós não fazemos divisões por zero. Então, o domínio ali é um subconjunto dos números reais, mas não pode conter os valores de x que fazem 3x mais 9 ser igual a zero. Então, como resposta, né, f de x é um número real para x pertencente aos reais, tal que aquele 3x mais 9 ele tem que ser diferente de zero. Se eu manipular essa desigualdade, eu posso passar, ou melhor, essa diferença, eu posso passar o 9 para o outro lado, vai ficar menos 9. Posso passar o 3 também, vai ficar 9 dividido por 3, é menos 9 dividido por 3. E aí eu descubro que para f de x ter valor, o x tem que ser diferente de menos 3. Então, ele pode ser qualquer número real, mas ele não pode ser menos 3. Então, quem vai ser o domínio da função? Vai ser o conjunto dos números reais menos o elemento menos 3, certo? Aí eu consigo achar todos os valores possíveis para f de x. Bom, outro exemplo. Determinar o domínio da função f de x igual a raiz quadrada de x menos 2. Então, tem outro problema ali. Vocês devem lembrar que raízes quadradas a gente não calcula quando é de um número negativo, certo? Então, aquele x menos 2 ali não pode ser negativo. Então, usando um raciocínio semelhante ao outro exemplo, f de x é um número real para x pertencente aos reais, tal que aquele x menos 2, ele tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, ou ele é zero ou ele é positivo. Ele não pode ser negativo para que aquela raiz exista. Então, passando o menos 2 para o outro lado da desigualdade, né, eu fico que x tem que ser maior ou igual a 2. Representando essa situação com a notação de domínio e de intervalos, ficou domínio da função igual a fechado em 2, aberto em infinito. O que é que isso quer dizer? Todos os elementos de 2 até mais infinito são válidos para o x daquela função. Então, esse seria o domínio. Qualquer valor que não se encaixe naquele intervalo faz com que aquele x menos 2 seja negativo. Então, portanto, a gente não vai ter a raiz do número negativo, então eles não valem para o domínio, certo? Mais um exemplo. Determinar o domínio da função f de x igual a 2x sobre raiz quadrada de 5 menos x. Aqui você tem dois problemas, né? O 5 menos x não pode gerar um número negativo e você também não pode ter 5 menos x igual a zero,
Você até teria a raiz de zero, mas aí você não pode dividir 2x por zero. Então, essas duas observações devem ser levadas aí em consideração para você determinar o domínio da função. Então, como resposta, f de x é um número real para x pertencente aos reais, né, tal que aquele 5 menos x tem que ser maior que zero. Né? Sendo maior que zero, nem vai ser zero e também não vai ser negativo, vai ser positivo. Então, passando o 5 para o outro lado da desigualdade, eu fico com menos x maior que menos 5. Multiplicando aí os dois lados por menos 1, eu tenho que x é menor que 5. Lembrando que essa multiplicação de menos 1 faz com que o sinal da desigualdade também mude. Então, eu tinha maior, agora eu tenho menor. Então, toda vez que x for menor que 5, aquela função ali é válida, e os valores de x menores que 5 fazem parte do domínio dessa função. Então, o domínio está aí, aberto em menos infinito e aberto em 5. Ele está aberto em 5 porque o 5 não entra. Tudo abaixo do 5 entra até menos infinito. Certo? Esse seria o domínio. Bom, pessoal, avançando um pouquinho. Ao estudar funções, é importante vocês conhecerem o termo, a ideia do valor numérico de uma função. Certo? E o que seria esse valor numérico de uma função? Então, podemos substituir os valores do domínio de uma função pela variável x e encontrar os valores numéricos da função. Então, você vai pegar os elementos que aparecem no conjunto que representa o domínio e vai substituir na variável x. Resolver, e o que você encontrar é chamado de valor numérico da função. O conjunto dos valores numéricos representa a imagem da função. Então, todos os valores numéricos que você encontrar vão formar o conjunto imagem da função, certo? Então, vamos lá. Para mostrar uma situação que envolve o valor numérico, está aqui um exemplo. Então, considere a função f de r, dada por f de x igual a x ao quadrado mais 5, e calcule. Calcula o quê? Letra A, o f de 3, e letra B, o f de menos 2. Então, o f de 3 e o f de menos 2, ele está pedindo o valor numérico quando a função assume um x igual a 3 e quando a função assume um x igual a menos 2. Então, vamos para a resposta. Na letra A, o meu x agora, ele vale 3. E aí eu tinha aqui, ó, x ao quadrado mais 5. Agora eu tenho 3 ao quadrado mais 5. Porque o x agora passa a valer 3, certo? Resolvendo aqui, 3 ao quadrado dá 9, 9 mais 5, 14. Então, eu posso dizer que a minha função f de x assume valor numérico 14 quando x vale 3. Vamos para a letra B. F de menos 2. Então, o x aqui agora vale menos 2. Então, onde tiver x, eu coloco menos 2. Aqui tinha o x, está menos 2. Aqui tinha o x, menos 2. Então, ficou menos 2 ao quadrado mais 5. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 5, 9. Então, o valor numérico da minha função vale 9 quando x for menos 2, certo? Essa ideia do valor numérico, ela vai ser muito útil quando a gente começar a construir nossos próprios gráficos. Porque lá nós vamos precisar encontrar, atribuir alguns valores de x e encontrar alguns valores numéricos para formar os pares ordenados e montar nossos gráficos, certo? Mas a construção de gráficos é tema para outra aula. Vamos avançar um pouquinho. Bom, como eu disse, a construção dos gráficos é tema para outra aula. Mas entender como uma função pode ser representada por um gráfico, a gente vai ver nessa aula ainda. Então, os gráficos, eles são instrumentos capazes de apresentar informações de forma mais direta. Então, geralmente, quando você quer mostrar algo bem mais rápido, talvez o gráfico seja a ferramenta mais ideal do que representar a função por uma lei. Pode ser usado para apresentar vários tipos de dados de forma simples e resumida. Então, geralmente é a forma com que os meios de comunicação usam para representar informações, né? Ele tem um tempo ali muito pequeno, e aí, através de gráficos, ele consegue passar muita informação, né? Só que de uma forma resumida, para que as pessoas acabem entendendo com mais facilidade. Bom, a classificação desses gráficos, ele leva em consideração o formato do gráfico. A gente pode ter alguns tipos. Aí, os mais comuns, o gráfico de colunas,
é comum as pessoas chamarem de gráfico de barras, ao invés de chamar de colunas. Os gráficos de setores, também é comum chamar de gráfico de pizza, né? Muita gente chama assim. Os de linhas e os pictóricos. Os pictóricos são os que envolvem imagens, desenhos, para compor o gráfico, certo? Geralmente os gráficos que aparecem em jornais, revistas, na televisão são esses pictóricos. Para que vocês entendam, aí eu trouxe exemplo de cada gráfico. Então, vamos lá. O primeiro aí, o de barras, né? Ou de colunas. Então, você veja que ele tem categorias, né? Dentro de cada categoria você tem séries, e aqui, dependendo do valor de cada série, você tem uma barra maior ou menor, comparada aqui ao eixo vertical, né? Então, essa barra aqui tem um valor entre 4 e 5, né? Essa daqui já tem um valor entre 2 e 3. Então, um gráfico de barras tem essa aparência, né? Ele tem essa cara, várias barras. Essas barras desse gráfico, elas estão na verticais, mas podem aparecer também na horizontal, certo? Outro gráfico aqui, o de setores, é esse que é comum chamar de gráfico de pizza. Então, porque o desenho ele acaba aparecendo uma pizza, né? Várias fatias de pizza. Perceba que o tamanho do setor, né? O tamanho da fatia é que representa a quantidade. Então, essa primeira série aqui, né? Ela tem uma quantidade bem maior comparada às outras, né? Então, dessas 4 aqui, essa daqui seria a menor. Então, pelo tamanho da fatia, pelo tamanho do setor, a gente tem uma ideia, só olhando rapidamente, qual é a série aí maior, certo? Outro gráfico é o gráfico de linhas. Então, a ideia é a mesma, você do de barras, assim, semelhante, né? Apesar de que a forma de representar é bem diferente, mas você também tem categorias aqui no eixo horizontal e valores aqui no eixo vertical. E aí, de acordo com a categoria e esses valores, ele vai achando pontos, vai ligando esses pontos, e aí mostra o comportamento de alguma grandeza, né? Vamos pegar essa aqui, ó. Ora ela teve seu valor aumentando, ora teve seu valor diminuindo, aqui começou a aumentar de novo, certo? Isso é um gráfico também muito comum, um gráfico de linhas. Bom, esse é o que eu falei para vocês do Pictóricos. Geralmente ele usa uma combinação de algum tipo de gráfico com figuras ou apenas figuras. Então eu peguei esse daí que fala sobre produção cultural, sobre o Twitter. Então veja que tem um gráfico de setores aqui, mas o que chama atenção no gráfico é o desenho, né? Para lembrar lá do símbolo lá do Twitter. E aí cada setor vai mostrando uma porcentagem, certo? E aí ele consegue passar a informação e ainda chamar a atenção para o gráfico, né? Já que ele tem uma figura, tem uma coloração diferente. Esses são os pictóricos. E por fim, os gráficos que vocês vão gostar muito de ver, são os gráficos das funções. Eles são os gráficos que nós vamos trabalhar. Então, as funções que nós vamos ver ao longo do ano são representadas assim. Aqui eu tenho um plano cartesiano e algumas funções estão sendo representadas. Essa preta aqui é a famosa parábola, né? Eu tenho algumas retas também, né? Vermelha, a azul e a verde. E a gente vai aprender aí nas aulas futuras como construir gráficos como esses aí, à medida que a gente for avançando no estudo das funções. Certo? Bom, eu sei que alguns alunos não gostam de elaborar gráficos, mas eu quero dizer também que quando vocês entendem direitinho e começam a representar bem, entender a representação desses gráficos, as questões que envolvem os gráficos são bem simples. São bem simples até. Então, eu peguei 2 questões do Enem, que envolvem gráficos, né? São questões que apareceram nas provas do Enem, e vocês vão ver que elas são simples. Basta você conseguir interpretar bem o que está acontecendo no eixo X, o que está acontecendo no eixo Y, e a partir dessa interpretação você consegue chegar facilmente na resposta. Então vamos lá. A primeira questão aqui de 2010, ele diz: o gráfico expõe alguns números da gripe H1N1. Entre as categorias que estão em processo de imunização, uma já está completamente imunizada, a dos trabalhadores de saúde. Então, ele já falou que essa categoria aqui que está no gráfico, trabalhadores de saúde, está 100% imunizada, 100%. Certo? Nesse caso aqui é um gráfico de barras, só que as barras estão na horizontal. Aí ele diz: de acordo com o gráfico,
Entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus da gripe H1N1 é a categoria D. Então vamos analisar. Se a dos trabalhadores de saúde tem a maior barra e por isso é a que está 100% imunizada, a que tiver a menor barra é a que está menos imunizada. Portanto, seria a que está mais exposta ao vírus. Então, dentre as barras aqui, a menor está relacionada à categoria adultos entre 20 e 29 anos. Então, se você for olhar nas respostas, a letra D aqui diz que a categoria que está mais exposta ao vírus é a dos adultos entre 20 e 29 anos. Pronto, respondeu a questão. Então, uma questão simples. Basta você entender que o tamanho da barra, ela representa a maior ou menor quantidade, e tenho certeza que na prova de 2010, muitos acabaram ignorando essa questão porque envolvia gráficos, certo? E a questão até tem uma interpretação muito simples. Olha outra. Uma do 2012, ela diz: o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e menor venda absolutas em 2011 foram. Então, de novo, esse aqui seria um gráfico de linhas, né? Então, veja, os meses que, respectivamente, teve a maior e a menor venda, vai ser o valor máximo, representado pelas linhas, né, a maior venda, e o valor mínimo, representado pelas linhas. Então, se você olhar aqui, ó, o pontinho de junho está o máximo, né, comparado aqui nas vendas, né, em reais, ó. É o maior de todos. Então, com certeza, junho foi o mês que mais vendeu. Se você analisar aqui, ó, o pontinho aqui que mais baixo é o de agosto. Então, em reais aqui, as vendas, ele foi o que teve menos. Então, a resposta seria qual? Junho, maior venda, agosto, menor venda. Letra E. Outra questão simples, que parte da análise do gráfico, né? Você saber que isso é um gráfico de linhas, que à medida que as linhas sobem, são valores maiores, que elas descem são valores menores. De novo, tenho certeza que muita gente ia ignorar essa questão, pelo fato de ter um gráfico, e achar que seria difícil interpretar, e a questão é até bem simples, certo? Bom, pessoal, esse é o final da nossa aula, certo? É ideal que, além de assistir às aulas, vocês também façam a leitura do livro. As informações da aula de hoje estão no módulo 1, façam a leitura, né? O módulo 1, capítulo 2, e além de fazer essa leitura, também façam as atividades. Eu separei aí as atividades da página 25, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau.